Bem, isso aqui é a faca bonitinha nossa, é a Hot Milk. Hot Milk é o nome da nossa aceleradora de startups, que foi iniciada há 4 meses e encarna muito desse nosso espírito. Esse nome Hot Milk, ele surgiu eu acho que leite quente todo mundo conhece, né? Perfeito. Lá nos Estados Unidos foi engraçado que quando nós validamos o nome para os investidores nossos lá de Stanford e da 500 Startups, eles se acaparam achando que Hot Milk era Milk Nurturing, nutrição, etc. E Hot, Brasil é quente, não conhecem Curitiba. Aí acharam, faz todo sentido, vamos deixar essa história para os livros. Então vira um case de sucesso de branding, por isso que é interessante ver os erros, que essa não é a história real da criação desse nome. Esse nome foi criado por todos aqueles que apitam a nossa aceleradora. Nós não construímos nada sem eles. Quando nós iniciamos o nosso processo, os nomes que deram para incubadora, na época nem era uma aceleradora, a gente não tinha uma comunidade de investidores, eram nomes em latim ou siglas. Todo mundo adora isso. Menos aqueles que são nossos usuários. Nossos usuários votaram pelo nome e esse nome surgiu. Ok, a academia talvez não tenha gostado muito, mas tudo bem, nós somos Hot Milk. Nosso lema é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Bem, como a gente é fascinado por erros, eu queria falar de 3 patologias muito comuns aos ecossistemas de inovação. Essas doenças não existem, mas nós usamos no nosso cotidiano. Esse é um outro ponto. Para nós criarmos senso de comunidade, temos que ser lúdicos, temos que ser gamificados e temos que criar um linguajar próprio. Temos que criar um dialeto. Toda tribo tem um dialeto. E eles cometeram o erro de pôr um antropólogo para cuidar dessa brincadeira toda, que sou eu. Então é óbvio, virar o meu laboratório de experimentação. O primeiro é o complexo de Kevin Costner. O que seria esse complexo de Kevin Costner? Vocês já viram aquele filme Campo dos Sonhos? Se não viram o filme, pelo menos, ou lembrem-se daquela frase, construa e eles virão. A maioria dos parques acham que é assim. Construa e eles virão. E eles não vêm. O final não é tão feliz como no filme. Não tem alienígenas, não tem nada disso. Eles não vêm. Outra consequência desse complexo é aquele filme Waterworld. Quem já se lembra daquele filme? Waterworld, Montucci. Todo mundo sabe que foi um dos filmes mais caros, foi o mais caro na época e foi o maior fracasso de bilheteria. Tinham melhores efeitos especiais, melhores profissionais, melhores equipamentos, melhores locações. O que não tinha? Relacionamento com o mercado. Não tinha empatia com o mercado que geraria bilheteria e porventura seria pago. Então eu uso Kevin Costner como a minha vítima nesse complexo. Segundo ponto é a síndrome de faraó. O que os faraós faziam? Para serem lembrados, construíam pirâmides. E para que serviam as pirâmides? Como mausoléu. Basicamente, muitos parques tecnológicos eles são pautados em cima de projetos de engenharia muito mais que projetos de crescimento, de desenvolvimento. A maioria se apaixona por um parque tecnológico por causa da maquete, não por causa do retorno, impacto territorial que ele gera. Conversamos primeiro com os engenheiros, para depois conversar com os economistas. No mínimo, isso é um erro. Contando um pouquinho da nossa história, quando nós iniciamos há 13 semanas atrás, eu prefiro contar em semanas, já que a cada dia é um flecha, né? Quando nós começamos há 13 semanas, nós tínhamos um prédio que estava semi-abandonado há 6 anos. Imaginam como é um prédio, no formato antigo, de laboratório, 6 anos fechado. Não era uma coisa agradável. Em 2 semanas, concordando com a questão de arte, que tem que pôr arte, a gente preferiu não chamar designer, nem arquiteto, nem engenheiro. Pusemos um coletivo de arte. Até o final do ano, vão ser 17 artistas, cada um deixando um painel, uma obra, etc. Quebramos paredes, não temos salas, temos tudo coworking, que nós chamamos de coworking, por causa do Hot Milk, cheio de piadas internas, vocês se acostumam. Porque normalmente estamos em salas, esse é um outro ponto que nós vamos falar. E funciona. Não são os melhores móveis, não são as melhores pinturas, não é o melhor prédio. Mas nós temos as melhores cabeças, o melhor capital humano, e o dinheiro que nós investiríamos em prédio, nós investimos num programa de capacitação e aceleração extremamente arrojado, que nos faz termos iniciado com 17 startups há 13 semanas, e estarmos somente com 8, não porque eles desistiram, porque nós eliminamos 9. Elas não foram boas o suficientes. E as 8 estarem com propostas de investimento, e das 8, 5 delas já estarem faturando.
E, por fim, a febre do silício. O Vale do Silício, o Vale do Silício, o Vale do Silício. O Vale do Silício é importante, bastante. Ele é um daqueles cases que deram certo. Mas existe uma outra Califórnia? Existe um outro conjunto populacional como lá, cultural como lá? Não. Existe um outro conjunto cultural como Curitiba? Não. Como Joinville? Como Blumenau? Não. Somos criaturas únicas. Somos territórios. Territórios não são Ctrl-C, Ctrl-V dos outros territórios. Se os territórios não são assim, para que eu vou usar receita pronta? Eu tenho que adaptar. Eu costumo falar isso quando eu era diretor de inovação da Prefeitura de Curitiba. O que a gente estava constituindo o ecossistema, a gente falou, todo mundo queria trazer Vale do Silício, modelo Vale do Silício, não estava certo. Onde que a gente achou o modelo que deu certo? Toscana, sul da França, interior de Portugal. Por quê? São as zonas menos populosas. Mas Curitiba é a maior cidade do sul do Brasil. Já tentou conversar com o curitibano? O curitibano não conversa. Por mais que haja pessoas, não há relações. Então eu tive que fazer um modelo que se adaptasse à realidade cultural. A mesma coisa com o que nós estamos construindo. Temos que nos acostumar, temos que nos adaptar às características culturais. Bem, continuando um pouco. Quando nós pensamos a aceleradora ela é só uma parte de um programa muito maior, assim como os parques tecnológicos também o são. Quando eu penso em inovação, eu penso em economia circular. Uma parte do organismo somente funciona se ele é relevante para todo o organismo. Se ele não é relevante, modelo Lean Startup, pifota, leia-se, elimina. Se ele não é relevante, ele só consome recurso que poderiam estar sendo alocados em outras coisas. Foi a opção que nós tomamos na questão do próprio prédio. Não vamos gastar muitas obras, vamos investir em capital humano, que vai gerar receita, e ele sim vai poder me pagar outras obras. Hoje nós estamos discutindo alocar um prédio de 5 andares. Mas por quê? Já dando rodados. Não porque a gente quer um prédio melhor. Dentro dessa nossa economia circular, a gente estipulou que dentro da existência são laboratórios, incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos. Sabendo que os laboratórios hoje se conformam em centros multidisciplinares. Quando nós pensamos nessa economia, a gente consegue entender todos os estágios de uma inovação. Desde o momento em que ela é simplesmente concebida até o momento que ela falha miseravelmente, ou que ela tem um sucesso. Lembrando-se sempre que sucesso é o erro que deu errado. Se você tem medo do erro, nem comece, você nunca vai chegar ao sucesso. Tem que errar. A inovação é errar sempre, mas errar diferente. Nunca cometer o mesmo erro. Por isso, foco no Smart Fail. Dentro desse modelo, integrando desde a pesquisa de base até o ecossistema de startups, e algo que vocês verão muito dentro do seu centro de inovação, há uma certa rejeição, quase uma iconoclastia por parte de alguns startups. Eu trabalho com startup há bastante tempo, em relação à pesquisa básica. Pesquisa básica é só para cientista doido, fetiche, etc. Só que a pesquisa básica, ela gera uma série de percepções que, de acordo com uma avaliação de demanda e mercado, vai gerar a pesquisa aplicada. E essa pesquisa aplicada vai gerar os quick wins, que eventualmente podem ser modelados em mercado e gerar startups. Ou seja, no momento em que eu tenho as competências acadêmicas, eu consigo observar as oportunidades de mercado que as minhas competências atendem. Como eu falei, sou antropólogo. Eu poderia estar estudando os ritos yanomamis de luto no alto do Jinku pré-colonial. Qual impacto geraria isso? Possivelmente só a pesquisa. Bateria no meu ombro e parabéns pelo Lattes. Só que nós preferimos, ao invés de recitar Lattes, recitar resultados. Quando a gente optou por tal, toda a universidade ela tem que estar pensada exatamente para gerar impacto. E só se gera impacto quando se gera inovação. Conhecimento em prateleira é recurso perdido. E se você vai realmente querer gerar impacto, você tem que pôr na mão de quem sabe levar o impacto à frente. Para isso, é o nosso foco tão grande dentro de spin-offs universitários. Só que, voltando aqui à questão da economia circular de inovação, e entrando um pouco mais em detalhes, nós optamos, dentro da PUC Paraná, seguir um conceito em que nós separávamos exatamente
as etapas de um programa de inovação, indo da inspiração até a aceleração e a cratuação. Cratuação acontecendo no parque tecnológico. Eu prefiro muito mais, sabendo-se que a maioria das empresas, vamos pegar uma pesquisa, sem números que eu me esqueci agora, mas me veio agora à mente, em que a maior parte das empresas que estarão liderando a Forbes 2030 não existem hoje. Eu tenho que pensar que meu parque tecnológico, para ser sustentável, eu tenho que gerar novas empresas. Eu tenho que pegar aquela startup que ninguém está levando a sério e transformá-la numa empresa líder de mercado. Isso começa dentro da universidade. Eu queria começar bem antes. Eu queria começar no jardim de infância. Talvez a gente chegue nesse ponto, mas a gente tem que resolver o problema bem mais rápido agora. Desse ponto, nós pensamos, primeiro, nós decidimos criar 8 diferentes incubadoras dentro do campus de Curitiba. Por que 8 incubadoras? Eu não posso esperar que a mesma estrutura, capital humano, capital intelectual que eu aplique numa startup de biotecnologia sirva para uma startup de jogos. Ou de agronegócios, como uma incubadora de agronegócios, ela vem a servir numa incubadora cultural. Cada uma tem suas necessidades de infraestrutura, capital intelectual, network, investimento. Eu tenho que respeitar isso no momento de incubação. Se eu não fizer isso, por tudo numa regra pronta, no mesmo saco, o que pode acontecer é que vocês vão aprender com vários fracassos, mas vão continuar cometendo o mesmo erro. O tempo que eu penso numa incubação de jogos ou de novas mídias e formatos, ele é um tempo de 6 meses, 1 ano no máximo. É diferente de uma iniciativa de biotecnologia, que eu possa levar mais tempo. Estamos falando de incubação. A incubação ela leva do momento em que eu formulo a ideia até o momento que eu efetivamente começo a pensar nela viável comercialmente. No momento que eu identifico uma fiabilidade econômico-financeira daquela ideia, aí sim eu posso começar a trabalhá-la como sendo uma startup. Ela tem um programa de pré-aceleração. Ela sai da sua incubadora e vem para a Hot Milk. Quando a gente pensa essa migração, ela não pode passar impune. Uma pré-aceleração é um programa de 120 horas de capacitação e 260 horas de mentoria durante 3 meses. Se em 3 meses você não conseguir se comprometer de forma adequada, você não continua. Se o seu protótipo não tiver o adequado, a validação da solução, você não continua. O nosso foco é no inovador, não é na ideia. Se você está fixado à ideia, ainda que você saiba que a ideia não vai para frente, você não é um bom inovador. Uma boa ideia pode surgir na cabeça de qualquer pessoa, mas um bom negócio só é tocado por um bom inovador. Esse é o lema nosso. Da mesma forma, vocês percebam que há uma certa distinção nesses níveis. Nós temos a Hot Milk, tradicional da PUC. Temos uma Hot Milk Healthcare, voltada somente para a área de healthcare, dentro de um projeto maior que estamos montando junto com o Stanford, de Biodesign. Nós estamos transformando, se tudo der certo, todo um pavilhão dentro de um hospital para virar um centro de produção de medical devices e inovação em healthcare, para estarmos juntos ao usuário paciente. Eu não posso criar somente com o meu amiguinho imaginário adora tudo. Eu tenho que ir para o usuário. Temos uma Hot Milk Farm, criado dentro do parque tecnológico que nós estamos montando para a área de agronegócios, voltada para startups nessa área de agronegócios, que nós temos uma vocação natural. Em Curitiba, o Campo invade a cidade. Eu fico implicando que é a maior capital do interior do país, que ela invade efetivamente a cidade. Da mesma forma que eu tenho o Game Hub sendo um projeto junto com a Microsoft, que nós anunciamos terça-feira passada e assinamos hoje de manhã, que é o Centro de Inovação da Microsoft. Junto com ela, nós temos um outro centro de inovação com uma empresa que a gente não pode falar o nome, mas imaginem que é a concorrente direta dela, só que bem maior. Então, não posso falar o nome. Fechando essa parceria, nós nos tornamos a aceleradora oficial tanto da Microsoft como dessa empresa. Assim sendo, a quantidade de startups que nós temos como gerar aqui é algo muito maior e algo muito mais qualificado, vindo de programas muito mais assertivos, visando o mercado. Em programas de muito mais curtos. A pré-aceleração são 3 meses. Quem conseguir chegar ao final de 3 meses, fica mais 3. No final desses 3 meses, durante esses 3 meses, eles vão ter que conseguir uma coisa chamada indicador de tração. Leia-se. Ser bem-sucedidos no mercado. Uma startup não é uma empresa pequena.
Encana-se quem pensa nisso. Startup é startup. Startup, ela tem uma característica. Ela não pode ficar numa zona que a gente chama de zona dos mortos-vivos, que é aquela zona que você está crescendo como uma empresa normal. Se você é pequeno, se você é uma startup e quiser crescer normalmente, esquece, você não vai chegar lá. Tem um efeito chamado tap hockey. Tap hockey está crescendo, de repente, dispara. É isso que nós queremos, Stella. Queremos começar a perceber que se em 3 meses a startup consiga chegar àquele ponto de inflexão, em que ela simplesmente dispara. Ninguém entende por quê, mas está dando certo. Deixa para lá, vai dar certo, continuar dando certo. Se em 6 meses uma startup não chega nesse ponto, não é para ela chegar. Ela pode procurar outro lugar. É uma questão de darwinismo empreendedor. Nós queremos criar startups em pouco tempo. Por isso que é o modelo Lean Startup. Temos conseguido. Só que falitamos nós no MVP. Só que temos que ir bem longe. Bem mais longe. Uma outra questão de monetização que nós temos gerado é a questão de spin-offs. Como eu falei, nós temos nossas startups. Só que a maior parte das empresas, elas começam hoje a desenvolver suas inovações, não internamente, mas externamente. Aqui nesse processo, o que nós começamos a se empenhar é exatamente fazer todo o planejamento, ingressar na cadeia de valor da empresa e entender o que é inovação para ela, porque ela não sabe. Se ela soubesse, ela já estaria fazendo. E ela vai buscar centros de inovação para tal. Uma vez que ela cresce nessas tendências, né, e nós fechamos na cadeia de valor, a gente começa a estruturar aí sim qual o montante a ser investido, quais as tendências a serem surfáveis, aonde vocês deveriam estar aplicando inovação. A gente dialoga de fato com a empresa, não fala para ela investir no próximo Facebook. Não segue fórmula pronta. Por uma bateria, a gente vai falar para ela inovar no setor dela. Por uma metal mecânica, vamos falar para ela investir no setor dela. Não criar um novo mercado, a não ser que seja uma decisão estratégica da empresa. Bem, voltando. Uma vez que a gente consiga fazer toda essa definição de inovação para eles, nós temos como gerar todo um programa de design thinking em 3 meses, gerarmos MVPs, gerarmos produtos pilotos para que ela veja como inovação. E ela tome tudo no modelo de startup. Para que ela aí sim veja qual startup que ela vai continuar sendo uma spin-off, ou seja, continuar externamente a ela, ou se vai ser um spin-in, se ela vai adquirir e internalizar. Ok, o que isso tem a ver com monetização? Esse modelo, da forma que nós temos sentido, da forma que nós temos tocado, elas têm nos garantido a sustentabilidade econômica e financeira e um adicional para gerar um fundo de inovação onde fazemos todos os demais investimentos. E nós estamos falando de uma economia extremamente conservadora e, no final das contas, o que nós estamos propondo é você simplesmente adquirir por um valor elevado um produto que você não vai saber o resultado, mas você tem que confiar na gente. Isso só se faz com credibilidade. Todos os parques de inovação, eles só vão conseguir se manter dentro desse ativo. Credibilidade, reputação. Senão, infelizmente, vão ficar eternamente dependendo de recurso público. E acreditem, não é uma situação agradável. Agora, para finalizar, algumas questões que nós consideramos como questões de sucesso. 1. Swarm Intelligence, inteligência de enxame. De nada adianta eu escrever políticas, diretrizes, mecanismos, governanças, sem ouvir a inteligência coletiva. Se o meu projeto for muito bem sucedido, os próprios usuários vão modificar aquilo tudo. Se meu projeto for mal sucedido, os que foram mal sucedidos vão se apoiar nas políticas, diretrizes e governanças para se manterem. O que nós defendemos é que o modelo tem que ser Lean Startup. Você aprende fazendo. Você cria quebrando a cara. E aí sim criando soluções. É isso que nós temos feito. Outro ponto. Alquimia social. Leia-se. Como articular os agentes sociais para que consiga os melhores resultados. Como transformar chumbo em ouro. Não porque você transformou o chumbo em ouro, mas porque você transformou a pessoa que está colhendo o chumbo em a pessoa que está produzindo ouro. Esse passo é juntar empresas, juntar universidades, juntar o território para ser algo que vale a pena. O professor Mosqueda apontou algo muito bom, que é a questão dos filhos, dos herdeiros.
Hoje, grande parte da nossa comunidade de investidores é family offices e corporate ventures. Os filhos não estão investindo em startups de TI. Os filhos começam a querer se manter no grupo econômico familiar, porque eles começam a inovar para o grupo econômico familiar. Quando o filho sai da cadeia de valor da empresa familiar, a empresa familiar perde a sua capacidade de ser sucedida. E o que acontece? 9 entre 10 empresas paraenses familiares quebram ou são vendidas para empresas de São Paulo. Eu não posso, para apoiar o ecossistema de startup, quebrar uma economia tradicional. Eu tenho que usar meu ecossistema de startup para alimentar a economia tradicional. Nem que para isso eu tenho que chegar e falar para o investidor: desculpa, não vou te ajudar, você está quebrando a empresa da tua família. E uma coisa eu falo, quando a gente fala isso, eles nos respeitam mais. Outra questão da alquimia social. Quando a gente fala de aceleradora, nós não somos transdisciplinares, nós somos antidisciplinares. Nós não gostamos de pensar competências, pensar formações. No momento, nós percebemos que começou a estar certo o nosso projeto quando as pessoas pararam de saber em que as outras eram formadas. Pararam de usar o Lattes como se fosse Facebook. Começaram realmente a haver uma hierarquia de ideias. Não ideias que a pessoa teve há 20 anos atrás, mas ideias que ela teve naquele momento num trabalho conjunto. Se a pessoa não tem esse perfil colaborativo, não é o lugar dela a inovação, não é o lugar dela conosco. Da mesma forma, quando nós transformamos coworking em não salas, o que nós queríamos que as pessoas colaborassem. Mas simplesmente quebrar parede não funciona nada. As pessoas sobem paredes, mesmo que sejam paredes invisíveis. E uma coisa eu falo, são as piores paredes. Elas, vocês não sabem quando elas estão sendo construídas, todos negam que construíram aquelas paredes, e se você derruba, você fragiliza toda a estrutura. Para isso que nós temos uma gestora especializada só em ficar fazendo colaboração, e as nossas mesas, como gestores do espaço, elas não ficam em salas, elas ficam junto aos pré-acelerados. Nós estamos 100% acessíveis todo momento. O que diferencia quando nós estamos acessíveis de quando nós não estamos acessíveis? Quando estamos usando fone. Se estamos com fone, ninguém nos perturba. Se tiramos o fone, estamos acessíveis. Quem criou esse código? A coletividade, não vamos nós. Um outro ponto, dentro da alquimia social, que nos falou que estamos tanto certo, é que, ao invés de nós termos softwares controlando o projeto, etc., a gente estava no MVP, não íamos gastar com isso. O que a gente fez? Pega duas paredes brancas, começa a colar post-it, cada um fala em que estágio está a empresa. O que aconteceu? As startups começaram a simplesmente entrar, olhar os post-its, não os dela, mas das outras startups, e puxar o post-it e falava: olha, isso aqui eu sei fazer, não precisa tocar não, eu toco contigo. As nossas startups não têm 2 ou 3 co-founders, tem 40, 50 co-founders. Nem todos têm o equity, obviamente. Nem nós temos equity. Nossa aceleradora é baseada em monetização em Finder's Fee. Nós recebemos um percentual sobre o investido. E por fim, para terminarmos, um exemplo que eu aprendi ontem com o pessoal da Craig Geneva and Byrne, que foi nos conhecer, que é a agência de desenvolvimento da área de Genebra e Berna. Essa cidadezinha aqui é uma cidade que fica no Watch Valley, no Vale dos Relógios. E o que ela tem a ver com inovação? E o que ela tem a ver com Smart Fail? Ela foi criada, imagine que 3 meses por ano, você não consegue nem tirar leite da faca. É frio e neva. Você não tem como escoar a produção. O que eles faziam durante 3 meses por ano? O que você faz quando está 3 meses preso em casa, no frio e no escuro? Relógio suíços. E assim começou a indústria de relógio nessa região. Veio uma nova derrota, entrou a Casio, japoneses, 30% do mercado suíço de relógio quebrado. O que eles fizeram? O que relógio existe? Precisão, relógio não pode errar na hora certa. O que eles pensaram? Qual outro sistema parecido? Healthcare, medical devices. Viraram líderes na área de medical devices. O que relógio tem a ver com medical devices? Nada, tirando o inovador. Eles respeitaram as competências do inovador. Eles não seguiram tradição. Eles traíram a tradição. Quando nós queremos inovar, menos tradição e mais ação, menos permissão e mais desculpas, é isso que efetivamente é uma equação para o sucesso inovador. E é isso que, na nossa opinião, podemos contribuir cada vez mais com vocês aqui em Santa Catarina, formando o nosso querido Vale do Silício. Muito obrigado.